E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Saíram os resultados, tá, da pesquisa apresentados na Conferência de Monitoramento Metropolitano de Tóquio. Para quem não sabe, Tóquio tem um centro de monitoramento. Tá? E esse centro de monitoramento, ele pega os dados de tudo o que acontece em relação ao coronavírus em Tóquio. E nisso eles tiram a base para o resto do país. Tá? Vamos lá, principalmente que Tóquio tem um monte de gente. O número de infectados diminui, mas a crise continua. O número de pacientes internados permanece em um nível muito alto e não há sinais de queda. E a situação de crise continua, incluindo atendimento médico de emergência comum. A nova conferência de monitoramento de coronavírus em Tóquio, realizada hoje, tá, dia 4 de fevereiro, com relação ao status de infecção, a média de 7 dias de novas pessoas infectadas diminuiu de 1.015 na semana passada para 684 para essa semana. Mas foi dito que ainda o número é alto, sim, porque o governo ele estipulou uma taxa de 500. De 500 para baixo, tá de boinha, pode sair do estado de emergência. De 500 para cima, ainda não pode sair do estado de emergência. Então, 684 é um número alto. Relativamente ao sistema de prestação de cuidados médicos, o número de doentes internados era de 2.876 até o dia 3. Tá? Então, isso internados em Tóquio. Tá? O que está estável desde semana passada. Pelo que é difícil de aceitar, no caso assim, o que é difícil de aceitar, os serviços de urgência e apenas restrições às cirurgias agendadas, afirmando que a situação de crise continua. Então, você vê que já deu mais ou menos para entender ali. Perdeu um pouco o sentido da tradução, mas eles querem dizer o seguinte, que as outras modalidades, no caso, as outras doenças, tá, estão sendo jogadas de escanteio, tá, porque está faltando pessoas para fazer o tratamento dessas outras doenças, porque eles estão alocando os médicos para o coronavírus e está faltando profissionais nas outras áreas. Basicamente é isso que eles queriam dizer, porque a coisa perdeu um pouco de sentido por causa da tradução. Me desculpe. No entanto, a análise mostrou que a situação em que o atendimento médico de emergência não pode ser fornecido como de costume continua. Aquilo que eu quis dizer, aquilo que eu falei agora há pouco. Então você vê que o atendimento médico, né, de emergência para as outras modalidades não tem muito o que fazer, porque faltam médicos, tá? E os hospitais estão lotados, né? No caso assim, o número de leitos para coronavírus. Então eles não têm como, às vezes, socorrer pessoas com coronavírus. Não tem para onde encaminhar pessoas. Eles estão, tanto que tem muitas pessoas ficando em casa, né? Em outras palavras, a crise continua, embora o número de infectados esteja diminuindo. Grande diferença na taxa de mortalidade, tá? Devido à idade avançada e doenças subjacentes. Então eles vão falar da taxa de mortalidade agora. O risco de morte é maior em pessoas mais velhas, com doenças crônicas e diabetes, do que na ausência de doenças subjacentes. Então pessoas com diabetes e doenças crônicas têm uma chance bem maior de ir para a terra do pé junto. Depois de analisar a situação de infecção e o sistema de prestação de cuidados médicos, vários resultados da pesquisa foram anunciados por Takao Omagari, do Centro Internacional para Doenças Infecciosas, né? Também que faz parte do Centro Nacional para a Saúde e Medicina Global. Metade dos doentes em diálise morrem se hospitalizados em casos graves. Então os casos graves é o que leva para a terra do pé junto. Qual é a proporção de morte, no caso assim, taxa de morte? Qual é a proporção de morte no caso de doenças graves, doença moderada e leve, dependendo do idoso e da doença subjacente, quando hospitalizado com a doença leve e quando hospitalizado com a doença grave? Então você vê que existem várias perguntas aí, vamos respondê-las. Não sou eu, tá? São os dados da conferência de monitoramento que apresentaram hoje.
De acordo com os resultados da pesquisa, a taxa de mortalidade de pessoas sem doenças subjacentes é de cerca de 3% quando hospitalizadas com doenças graves. Então, se a pessoa não tem doença subjacente nenhuma, né, se ela pegar o coronavírus em estado grave, a taxa de morte é de 3%. Enquanto a cerca de 21% para as pessoas com 65 anos ou mais. Então, 65 anos ou mais, a taxa de mortalidade sobe para 21%. Cerca de 37% para as pessoas com doenças cardíacas e respiração crônica, como asma, e pessoas que tiveram doenças em algum órgão na parte respiratória, tiveram uma taxa de mortalidade de cerca de 41%. Então teve pessoas que já tiveram, tipo assim, o pulmão já, como é que se fala assim, meio debilitado por algum outro tipo de doença, ou algo parecido, doenças cardíacas, respiratórias, né, que debilitou o corpo. Se pegar coronavírus, 41% para ir para a terra do pé junto. Disse que metade das pessoas com doença renal grave ou diálise morreu. Foi constatado que a taxa de mortalidade quando hospitalizada por doença grave varia muito dependendo da doença de base e da idade. Então não é toda doença subjacente, né, doença que a pessoa já tem, que vai levar ela para a terra do pé junto. Tá? Então vai variar muito. Indivíduos infectados com câncer e doenças cerebrovascular têm maior risco de morrer, mesmo se estiverem levemente doentes no momento da internação. Só que eles não deram a taxa de porcentagem, tá? Mas falaram que tem maior risco de morrer. Só que só Deus sabe. Alta porcentagem de homens, homens que ele fala assim, de pessoas que foram infectadas eram de grupos de 3 pessoas ou mais, tá? Quando iam jantar, né? Aí mostra ali os dados da pesquisa. Não dá para me passar para vocês assim, porque a coisa tá estranha ali. Como é que se diz assim, a parte da que tem os candis, aí tá mostrando assim as estatísticas, né? Aí tem a faixa etária, né, de 15 anos até 69 anos, tá? Pessoas que pegaram o coronavírus. Aí os lugares são, né, academia de esportes, casa de shows, karaokês, patincos, né, lugar com buffet, né, e dentro de casa. E geralmente são pessoas que estavam se reunindo com 3 pessoas ou mais. Vamos aqui, essa parte é pequenininha, né? Sequelas, isso aqui interessa bastante. Sequelas em 76% dos pacientes são caracterizados por sintomas geracionais. Além disso, os resultados da pesquisa, né, da conferência lá, também foram publicados em relação às sequelas. E 76% dos pacientes pesquisados tiveram sequelas. Então você vê que 76% das pessoas que pegaram o coronavírus, que foram acompanhadas, apresentaram alguma sequela. E 48% dos pacientes após 2 meses o início do contágio. Então a pessoa pegou, depois de 2 meses, ela apresentou sequelas. E 27% dos pacientes, 4 meses depois que pegaram o coronavírus, apresentaram alguma sequela. Em particular, as sequelas são dispneia. Dispneia, para quem não sabe, é a dificuldade de respirar, tá? Principalmente quando a pessoa está dormindo, dá aquela falta de ar, aquela sensação de sufocamento. Essa é a tal da dispneia. Mal-estar, disfunção olfatória foram relatados como estando presentes em cerca de 10% dos pacientes, mesmo após 4 meses. Então já dá para vocês terem ideia que os efeitos colaterais, as sequelas, vão longe. Como
como sequela específica, o distúrbio olfatório foi o mais comum, né? Seguido da disgeusia. Disgeusia nada mais é que no paladar, daquela disfunção no paladar, que a pessoa não sente sabor ou ela sente sabores distintos. Sabores tipo só ácido, só metálico, só doce, tá? Então tem essas diferenças. Só que no caso do coronavírus, o mais relatado é que a pessoa não sente sabor. Pessoas nas faixas dos 30 anos ou mais têm tosse, né? Tem mais tosse, no caso. E as outras faixas etárias têm sintomas como dispneia, mal-estar e disfunção olfativa. A disfunção olfativa que eles querem dizer que é não sente cheiro, tá? A ausência de cheiro. 24% das sequelas de queda de cabelo leva tempo para se recuperar. Leva muito tempo para que as células da raiz do cabelo desapareçam e se recuperem. Em teoria, leva vários meses. A queda de cabelo como sequela também foi observada em 24%, dos quais 64% não melhoraram na época da pesquisa. Então vocês viram aqui, até o fechamento da pesquisa que foi apresentada hoje, 64% das pessoas ainda não tinha melhorado da queda de cabelo, né, que pegaram o coronavírus. Takao Omagari, diretor do Centro Internacional de Doenças Infecciosas, disse que o tempo para a recuperação não é exatamente conhecido, mas ele disse que a recuperação da queda de cabelo levaria tempo. Sim, como o coronavírus ninguém sabe quanto tempo leva as sequelas, né, porque é uma doença nova, ainda não saiu estudos, né, não saiu resultados ainda de quanto tempo ficam as sequelas, não dá para saber. Afirmar qualquer coisa seria leviandade, né? Distúrbios do olfato e paladar que afetam a vida diária e o trabalho. Não tem gosto, não tem cheiro, não sabia disso até ter eles, mas é terrivelmente maçante. Quando eu pego até quando eu pego um resfriado, desculpa por causa da tradução. Takao Omagari, do diretor do Centro de Doenças Infecciosas, explica que a dor contínua do olfato e da disgeusia. Ele fala dor porque tem pessoas que precisam do olfato ou do paladar para trabalhar. Não é igual no caso, aquelas pessoas que fazem degustação para poder fazer... como é que... fugiu a palavra. Para fazer artigos sobre comida, ela depende do paladar dela. E se ela está com disgeusia, não tem como trabalhar. Então vocês estão vendo o problema que dá. Da mesma forma, um enólogo, tá? Um enólogo é um exemplo bom. Enólogo é aquela pessoa que faz fugiu a palavra. Tô ficando velho, tá fugindo a palavra aqui. Faz a degustação do vinho, ele faz a análise do vinho, então ele tem que sentir cheiro, ele tem que sentir o paladar. E no caso do enólogo, se ele faltar o paladar ou faltar a parte olfativa, como é que ele trabalha? Né? Então é nisso aí que eles estão batendo em cima. E desculpe pelos lapsos de memória, que sabe como é que é, né? Eu ouvi dizer que estou com problema no trabalho, não consigo detectar os riscos, não conheço nem fumaça, cara, você não consegue detectar cheiro de fumaça ou gás. Por exemplo, se você é um profissional da saúde e usa muito os 5 sentidos, ficar sem o sentido do cheiro é complicado. Foi o que eles quiseram dizer ali. Não é apenas difícil, mas há casos em que interferem no trabalho e no dia a dia. Foi o exemplo que eu acabei de falar, da pessoa que faz análise de vinhos, né, precisa do cheiro e precisa do paladar. E aí, como é que faz? Para reduzir ainda mais o número de pessoas infectadas daqui para frente, esse tipo de comportamento consciente é necessário. Olha só, a governadora Koike, a governadora Yuriko Koike de Tóquio, ela apela para os 3 sets. Você sabe o que são os 3 sets? Você vai aprender agora o que são os 3 sets, que é usado aqui no Japão. Quando você ouvir falar do termo
3 sets, agora você que acompanha o canal vai saber o que significa. Ou seja, 3 sets, reduzindo o número médio de infectados para 7 em 7 dias. Tá? Primeiro, reduzir o número médio de infectados em 7 dias para 70% na semana anterior, outro 70% na semana anterior, e reduzindo o número de funcionários em 70%. Então tem aquelas pessoas que vão trabalhar, né, que o Japão está pedindo para fazer o telework. Né? Telework nada mais é que o teletrabalho, tá? Aqui no Japão, que aí no Brasil ele é conhecido como home office. Então é diminuir o número médio de infectados em 7 dias, caso 7 dias da semana, reduzir 70%, reduzir da semana anterior, reduzir em 70%, seria o outro 7%, e o número de funcionários em 70% que vão trabalhar, tá? Outro 7%, então são os 3 sets. No entanto, 70% da semana anterior não é tão fácil, porque a diminuição não está acontecendo da forma que eles querem. Então dá para vocês terem ideia, né, de como o bicho está pegando. A fim de evitar a dor de repetir as contramedidas o mais rápido possível, enquanto cansado das contramedidas, por causa das traduções de kanji, tem hora que perde um pouco o sentido, parece um trocadilho, né? Os dias de contramedidas são extremamente necessários. Resumindo a pataca, como vai ter que fazer as contramedidas de novo, tá? Que é as mesmas contramedidas de antes, e vai ter que refazer de novo, as pessoas já estão cansadas de fazer as contramedidas para o coronavírus, né? Porque foi estendido o estado de emergência e etc. aqui no Japão. Se o Suga tivesse feito igual o Abe, fechava tudo para despencar de uma vez o coronavírus, as contramedidas iriam durar um mês só, e depois a coisa ia mais suave, como é que se diz, né? Agora vai ser mais um mês fazendo as mesmas coisas de novo, e o povo já está cansado, tá? O povo aqui, pelo menos aqui no Japão, já cansou disso, tanto que ninguém mais já está respeitando grandes coisas por causa desse tipo de coisa. E se levar no valor financeiro da coisa, igual, se a gente parar para analisar, o Abe da outra vez, ele fechou tudo de uma vez e deu aquela ajuda de custo para as empresas, para as pessoas, ponto. Foi um pagamento só, pum, um mês, acabou. Agora serão 2 meses, então o Suga vai ter que pagar dobrado para as empresas. Você vê que a parte de empréstimos aumentou o valor, que é até 2 milhões de ienes de empréstimos que todo mundo pode tirar. Todo mundo assim, desde que você tenha os pré-requisitos para tirar um empréstimo. Tá? Você pode tirar um empréstimo de até 2 milhões de ienes, o que na época do Abe não tinha. Então você vê que os custos para o Suga aumentaram, porque ele fica com essa história. Tem que fazer a roda da economia continuar girando, não pode fechar, não pode parar. E você vê que os custos dele praticamente dobraram ou triplicaram. E aí? Vai compensar para ele? Se ele, em vez de ele ter parado e fechado tudo de uma vez? É uma questão de análise. Tá? É uma questão de a gente parar para pensar entre o custo-benefício de cada coisa. Mas, vida que se segue. Então agora vocês já sabem o resultado das pesquisas, tá? Que o Centro de Conferência de Monitoramento de Tóquio faz em relação a monitorar o coronavírus, a taxa de porcentagem de morte, etc. Se ficou confuso, me desculpe, porque até as traduções do kanji tem hora que me embanana no meio de campo, tá? Aí eu preciso dar um direcionamento nele ali. Mas na medida do possível eu acho que deu para entender tudo direitinho. Eu acredito que sim, porque eu consegui entender. E olha que eu sou, como a minha batinha falava, é burrinho esse menino burrinho. Aí,
né? O menino aqui conseguiu entender. Eu acredito que você conseguiu entender também. Tá certo? Deixa eu só fazer o tiratema. Amor, você conseguiu entender o que eu falei? E o quê? Ela não entendeu. Então, o bicho Não, acho tá que... distraída aqui, Gomé. Em relação à matéria. Ah, sim, entendi. Conseguiu entender? Sim. Então tá. Se ela conseguiu entender também, então tá show de bola, tá? Então é isso aí, família. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Dá tchauzinho. Fala tchau pro povo. Tchau, povo. É isso aí. Até mais. Tchau pro povo.